Senhor presidente, nobres pares, esse pedido de informações, ele está diretamente ligado a uma preocupação da população, a muitas, diversas reclamações que vêm ocorrendo. Inclusive, acho que essa casa tem dado exemplo, e digo isso na pessoa do vereador Arlindo Bandeira, na luta por dignidade na telefonia. E está de parabéns. Muito bom trabalho. Então, não pode, hoje, o SAMAI, que tem sido um campeão de reclamações, essa casa fazer com que esse tema passe de forma despercebida. Então, acho que esse requerimento cumpre uma função extremamente importante, que é buscar o esclarecimento. Porque ninguém defende de que a medição não tenha que ser correta. Pelo contrário, trocar hidrômetros regularmente e com critérios é uma das ações necessárias para combater a perda de faturamento do SAMAI. E todos nós queremos um SAMAI saudável financeiramente, forte, porque é uma empresa pública de uma área estratégica, que é a água, a mais estratégica de todas. Porém, quando são casos isolados, pode-se imaginar que pode ser alguns erros técnicos de uma região ou de outra. Mas é de uma forma geral a reclamação de que essa troca de hidrômetros tem produzido contas muito acima, 2 vezes mais, 3 vezes mais. Existem casos de até 1000% de faturamento do que a pessoa consumia anteriormente. E se a gente pegar o exemplo da Prefeitura de Novo Hamburgo, que tem, atesta o prefeito Lauermann do PT, lá como é que a Comusa faz nessa questão da água? Quando uma fatura de água ela vem 20% acima do mês anterior, a Comusa é identificado um alerta e eles mandam funcionários da Comusa na casa do cidadão ou da cidadã para identificar o porquê que houve esse consumo a mais de 20%. E não emite uma conta acima, emite uma conta pela média, vai lá e verifica, e se for constatado que realmente foi um consumo diferenciado naquele mês, depois no mês seguinte vem a cobrança. Mas não dá para sair uma conta, por exemplo, do SAMAI, de 1000% a mais, sem nenhum controle. Porque a partir do momento que o SAMAI assume a responsabilidade de trocar hidrômetros, ele tem que assumir todo o contexto da operação. Porque nesta casa, em 98, e o vereador Zoraida, imagino que se lembre disso, quando o governo era do PT e houve a troca de hidrômetros, houve CPI nessa casa. Vereador. Nós tivemos pessoas inocentes que agiram dentro de uma administração proba e foram considerados pessoas corruptas. Teve CPI nessa casa, teve diretor do SAMAI que caiu por muito menos. Por muito menos caiu o diretor. E essa casa foi CPI. Então, da mesma forma, nesse primeiro momento, não há acusação nenhuma. Mas há, sim, uma necessidade urgente de buscar esclarecimentos. A população pede isso, porque antes o vilão era a telefonia, era a RGE, eram os bancos que continuam sendo. E aí o SAMAI, uma empresa pública, precisa dar o exemplo, começa a criar uma instabilidade na relação com os consumidores, que faz com que o SAMAI, nesse momento, tenha que trazer esses esclarecimentos. Já não chega a ter cobrado 18 meses, de forma ilegal, o Fundo Municipal de Recursos Hídricos, que é uma pauta pendente do SAMAI com a população. Ainda agora, a população recebe uma outra surpresa. Um fundo municipal estratosférico, que é o aumento desse consumo. Então, de uma forma resumida, o objetivo do requerimento é buscar esclarecimentos para que, numa eventualidade, num segundo momento, ou se diga que está correto o procedimento, ou se, inclusive, se denuncie. Porque o que nós não podemos tolerar é que a população, que é a parte frágil, porque é uma ação unilateral, o SAMAI manda a conta e a pessoa que pague. E muitas vezes é uma pessoa humilde, ou não tem tempo para reclamar, para ir até o SAMAI ou para ir até o PROCON, acaba pagando. Então, talvez, quantas e quantas famílias não estão sendo prejudicadas por um erro que pode ser do SAMAI. E se, ao contrário, estiver correto o procedimento,
com tranquilidade nós iremos elogiar, até porque a troca de hidrômetros no conceito do saneamento ele é correto. Então, senhor presidente, no momento oportuno, voto favorável.